Olá, sejam bem-vindos a esse canal de Olhos Bem Abertos. Eu sou a Nízia Ontem e mais uma vez, para esse encontro, hoje eu preparei algo especial. Nós só sempre falamos do nosso sentimento e o que nós devemos sentir pelo nosso mestre, pelo nosso condutor, pelo nosso modelo e guia. E hoje então eu decidi que seria assim gratificante nós também escutarmos o que ele diz para nós, sabe? Que nos carrega, que nos eleva e que nos traz assim uma segurança nos momentos mais tristes. E hoje então eu preparei algo assim inverso, porque brotou no meu coração e eu senti, e eu gosto muito de poesia. Por que choras? É uma passagem de Jesus, né, quando ele encontra Madalena, quando ele sai, né, no terceiro dia, quando ele sai da tumba, e Madalena está chorando e ele pergunta, por que choras? Então, ele vai fazer essa pergunta para nós também. Por que choras? Qual a dor mais forte? Por aquele que foi embora sem saber que não existe morte? São perguntas que te faço. Por que choras? Pelas mãos do teu primeiro abraço, cujo ventre agasalhou a tua demora? E então, filho meu, por que chora tão sofrido, fazendo da luz o breu e os esforços até aqui serem perdidos? Olhe para mim, sinta o meu amor. Sim, não existe o fim. Confia em mim, sou o teu Senhor. Levante a cabeça, siga o caminho altivo e saiba, por mais difícil que pareça, sempre estarei contigo. Alimente a tua paz, sorria e faça o bem. Tua dor assim se desfaz, faça o bem sem olhar a quem. Eu entendo a tua tristeza e quero confortar teu coração. Não faça morada na pobreza do Criador. Você é dele a maior expressão. Venha para mim nas horas amargas. Deixe que eu te ajudo a carregar tuas dores, conflitos e cargas, pois sei, com certeza, tudo vai passar. Não sofra tanto sozinho, compartilhe tua dor comigo. Estarei sempre à margem do teu caminho, sou teu guia, sou teu amigo. Não sofro mal com exagero, te digo, o bem está em tudo. Deixa a dor, deixa o desespero, teu sofrer jamais será mudo. Não chore mais, meu filho, sei de tudo e como acontece. Não ofusque teu sagrado brilho, sei de todos os males de que você padece. Mesmo que sinta a solidão, sofra a ausência da paz. Olhe para a frente, veja minha mão, segure-a, seja um ser vivaz. Estamos juntos há tempos, só eu posso com precisão contar. Já te vi com piores sofrimentos, com fardos quase insuportáveis de carregar. Vi você cair e levantar, aprendendo cada lição. Algumas vezes te vi parar, inerte diante a indecisão. Chorei muito contigo, mas tinha que aprender a construir teu seguro abrigo e só fiz te proteger. E por que chora? O pior já foi, já passou. Chegou finalmente a hora dos lauréus do que conquistou. Não desista, seja forte. Sensatez é realidade, não é sorte. O mundo de paz não é quimera. Não chore mais, não sofra. Confie no Pai misericordioso. Sou o piloto do barco, estou na proa e vejo outro mundo maravilhoso. Até aqui caminhou sozinho. Era para aprender todos os passos. Continuará por outro caminho
em companhia de tantos laços. Fiz com você essa jornada. Sofri na carne, dor e solidão. Venci na cruz, de madeira talhada, e confesso, eu só tenho gratidão. Essa é parte da jornada que todos devem passar para entender essa caminhada e outros caminhos encontrar. Eu sou, você é, a mão do Criador que nos conduz. Tenha mais um pouco de fé. Sou teu amigo, meu filho. Eu sou Jesus. E assim, né, é uma maneira de nós sentir, né, cada vez mais que Jesus ele está mesmo conosco, que ele está nesse caminho, nos dando todo o amparo, tudo aquilo que necessitamos para que nós possamos caminhar nos momentos de solidão. O primeiro verso, né, dessa poesia já se refere, né, ao sofrimento da perda, né? Que é uma coisa que nós ainda não temos direito, não sabemos lidar, mesmo sabendo que a morte não é como nós pensamos, que ela não é um ponto final, ela é algo que nos separa de alguém que nós amamos, de alguém que por algum motivo seremos privados da convivência. E essa convivência, muitas vezes, ela era maravilhosa e aí ela se torna saudade e a saudade às vezes se torna sofrimento. Às vezes era uma convivência turbulenta, mas que também nos momentos seguintes da separação vai surgir aquela sensação de vazio, porque são compromissos que nós assumimos, é algo que está lacrado, né, no nosso mais profundo, né, recôndito da nossa mente. E uma coisa também que eu coloquei aqui, né, que nós às vezes não lembramos que o primeiro abraço que nós recebemos, né, assim, aquele abraço é do nosso útero, onde nós nos desenvolvemos, é do útero materno, é daquela que será sempre a nossa mãe, será sempre aquela que devemos agradecer, aquela que devemos toda a gratidão por nos agasalhar durante, né, 40 semanas, até 40 semanas, para que nós pudéssemos chegar assim a começar a dar o pontapé, né, em mais uma jornada de aprendizado. E quando nós choramos, quando nós sofremos, quando nós entramos naquela sensação de amargura, de desespero, é aquilo que está aqui, né? Nós transformamos a luz em breu. Então tudo é escuridão, tudo é muito ruim, né? E quando eu tô falando, eu falo tudo isso, eu não falo porque me contaram, eu falo porque eu senti, porque eu sinto, porque eu passo por isso, todos nós passamos. Eu digo que nós estamos assim, equiparados diante da dor, diante desse aprendizado, né, que nós estamos realizando, e que para nós ainda é dor. É a mesma coisa quando nós queremos, às vezes, educar um filho, uma criança pequena e tomamos dela alguma coisa que ela gosta muito. E o que ela faz? Ela chora, ela sofre, ela faz birra, porque ela ainda está num grau de entendimento aquém daquele que nós estamos ali naquele momento, né, como educadores. E nós passamos pela mesma fieira, só que já, né, com idade, com uma certa maturidade. E nós, nesses momentos, esquecemos de olhar para Jesus. Nós não olhamos para Jesus e não sentimos seu amor. E aí, como está escrito aqui, nós
vamos entender, se nós olharmos para Ele, se nós aceitarmos, né, a consolação, nós saberemos que não existe fim de nada, de nenhuma relação de amor, seja pais e filhos, seja, sabe, companheiros de jornada, cônjuges, nunca vai acabar. Eu digo que são sementes boas que nós semeamos no caminho, por mais difícil que tenha sido a convivência, por mais difícil que tenha sido, né, a estrada a ser percorrida. E nós temos que levantar a cabeça, assim, altivamente. Nós temos que olhar para frente, para cima, para frente. E como Jesus, né, aqui no meu poema disse, né, por mais difícil que pareça, o pior já passou, né? E Ele sempre estará conosco, Ele sempre estará assim, né, nos envolvendo. E é uma coisa assim, né? Como alimentar a paz diante de tantos fatores que, numa somatória, principalmente aqueles que são da década de 50, 40, até de 30, dos anos 30 para cá, como carregar, né, essa bagagem imensa de recordações, de saudades, de dores de partidas, de alegrias de chegada, mas nós não computamos as alegrias, nós vivemos mais, né, na frequência da dor e nós não sabemos então alimentar a nossa paz. E nós temos facilidade de sorrir. Sim, nós temos sim. Nós temos a facilidade de sorrir e de fazer o bem para qualquer pessoa. Não importa a condição. E Jesus, Ele entende a nossa tristeza. Ele sabe perfeitamente, eu digo assim, né, a intensidade da nossa tristeza. E Ele simplesmente, Ele quer confortar nosso coração. E muitas vezes a gente se demora nessa tristeza, a gente revive, retoma, né? Aquilo que passou, a gente volta lá onde estava e vamos outra vez passar pela... É como a descrição de um suicida, quando ele passa para outra dimensão, ele continua sempre praticando o mesmo ato, até ele sair daquele momento de desespero, né? Naquela hora eu digo assim, da inconsciência, quando ele atenta contra a própria essência divina. E é por isso que muitos dizem, né, que é o mais difícil, é o caso mais difícil. Então, nas horas mais amargas, né, sabemos que Jesus, Ele entende a nossa tristeza e nós não devemos esquecer nunca que somos expressão do Criador. Sempre falo isso porque é importante nós nos conscientizarmos para que possamos cada dia aproveitar na sua extensão tudo que nos cerca, agradecer por tudo aquilo que nós olhamos, por tudo aquilo que ouvimos, por tudo que sentimos. Essa é a expressão do aprendizado. Quando Jesus diz, vem para mim, nós lembramos também, né, quem está cansado, que segure meu fardo é leve, e meu jugo é suave. Então, quando nós entendemos isso e nós chegamos até Jesus, que conforto, né? Que alívio que dá, que sensação boa, porque Ele nos ajuda a que nós carreguemos os nossos fardos, eu digo nossos, né? Porque não é um só, os nossos fardos, com mais leveza, né? E diminui assim as nossas dores, os nossos conflitos, os nossos temores. E como ele diz aqui no meu poema, tudo vai passar. E passa, e passa. Nós também passaremos. Nós vivemos num momento assim muito rápido, muito curto, e esse momento de aprendizado também vai passar, né? Nós
nos reuniremos com aqueles que nós amamos. E muitas vezes sofremos calados, sozinho, num canto, abatido, né? Ali naquele canto da dor, nós ficamos, nós nos amotinamos ali e ali residimos assim, sabe como diz no ditado, corpo e alma. A gente faz aquilo ali, né? Uma maçaroca de sofrimento, uma maçaroca de desespero, uma maçaroca de descrença, né? E Jesus fala, não sofra sozinho. Compartilhe comigo a tua dor. E isso se chama oração. Quando nós nos juntamos a Jesus, né, em oração, ele vem para muito junto, dentro, na nossa essência. E assim nós começamos a diminuir a intensidade, a frequência, diminuir também aquilo que nós costumamos dizer, né, aquela falta de vontade de viver. E, enfim, sabemos que Ele está sempre à margem do caminho, ou seja, Ele está sempre do nosso lado, mas nos observando nessa nossa caminhada. E não é fácil, né? Devo admitir que não é fácil esse caminho que muitas vezes lá dentro, né, naquela coisa que é muito nossa, que eu digo que é a solidão do ser, muitas vezes nós não permitimos que Jesus acesse. E aí, quando nós abrimos essas comportas, essas janelinhas, e Jesus começa a acessar, e aí nós começamos a perceber que aquilo que era tão pesado, aquilo que doía todo dia, né, martelando, ele começa a ter, né, uma frequência cada vez menos intensa e vai substituindo, né, tudo aquilo, com a ajuda de Jesus, vai substituindo por um conforto, por um alívio e por uma certeza que nos reencontraremos. E aí teremos uma outra caminhada, nós teremos uma outra dinâmica de convivência, até para aqueles que têm uma convivência difícil. E muitas vezes, né, Jesus é nosso amigo em todos os momentos, e muitas vezes nós sofremos os males com exagero, né, apoteótico. E aí nós temos que ver que o bem está em tudo. Muitas vezes acreditamos até que falamos assim, por que a humanidade está tão abandonada, né? Mas o bem está em tudo porque nós estamos aprendendo. Por exemplo, hoje nós sofremos pelos males que os nossos irmãos mais distantes estão sofrendo. Antes se dizia que essa globalização de comunicação seria sim um perigo para o mundo. Hoje não. Hoje nós sabemos que nós compartilhamos a nossa solidariedade a todos os sofrimentos dos nossos irmãos em todos os continentes. Então nós estamos cientes de tudo. E nós muitas vezes esquecemos que o nosso sofrer, ele tem um som, ele não é mudo. Por mais que eu não fale, por mais que eu me feche, ele se expande. E muitas vezes nessa expansão nós adquirimos umas companhias que vão pesar ainda mais aquilo que nós agasalhamos aqui. Jesus sabe exatamente de tudo como acontece, né? E como acontece. E por isso ele nos aconselha, como disse aqui também, não ofusque teu sagrado brilho, porque, né? Ele sabe de todos os males que nós padecemos, que nós sofremos. Ele está sempre ao nosso assistente mor. Mesmo que nós nos sintamos sozinhos, mesmo que nós achemos que estamos meio que no abandono emocional, nós temos que olhar para frente e ver a mão de Jesus sempre pronta para nos levantar, para nos segurar, né? E Jesus fala também, e isso eu sei aqui dentro do meu coração, que nós estamos caminhando juntos a tempo com Ele, só eu e Ele sabe, né, contar com precisão a nossa história, e que nós já
carregamos fardos muito mais difíceis do que esse atual. E aí eu fiquei pensando, é verdade? Quantas vezes nós cometemos homicídios? Quantas vezes cometemos suicídio? Quantas vezes nós ferimos gravemente pessoas que, para se recuperar, vão demorar várias reencarnações? E aí Jesus também diz aqui no meu poema que ele nos viu cair e nos viu levantar. Olha só que coisa bonita. Então, porque nós caímos e nós levantamos. Não importa, seja o maior assassino, seja, né, aquele que aparentemente é indiferente, mas ele vai sim chegar no momento em que sairá da inércia da indecisão. Porque esses que nós vemos cometendo crimes, eles estão inertes na indecisão. Eles optaram por um caminho que eles vão ter que voltar e fazer a opção pelo bem, né? E Jesus também chorou muito conosco, chorou, né? Tá lá no Evangelho, num dos evangelistas, que ele cita que Jesus chorou lá no Monte das Oliveiras. E aí Jesus fala assim que tinha que quando ele chora conosco, ele só pode fazer isso, ele não pode resolver, dar solução, ele só pode estar ali chorando conosco, né? E nos alertando que está construindo, ou já construiu um abrigo seguro para nos proteger. Então, hoje, se nós olharmos, nós estamos no ano de 2021, quase entrando em 2022, se nós olharmos a história, né, da civilização, nós vamos ver que nós estamos aí chegando quase no marco de 6.500 anos por aí, ou um pouco mais, ou um pouco menos. E quantas estradas nós já trilhamos, quantas coisas nós aprendemos, e aqui estamos. Então o pior mesmo, nós já passamos, né? Porque agora nós estamos conquistando ou desfrutando dos troféus que nós conseguimos, né? Através da nossa persistência e também pela lei do progresso. E nunca desistir, nunca, né? Porque uma nova caminhada vai nos esperar sempre. Sensatez, veja só, é uma realidade, não é sorte. E o mundo de paz, ele existe de verdade, não é mentira, não é sonho, não é utopia, ele existe de verdade. Hoje vivemos na distopia e o mundo de utopia, né, um mundo bom, um mundo onde tudo é certo, tudo é correto, nos espera com certeza. Então, para que chorar e chorar, né? Vamos confiar no nosso Pai misericordioso e sabendo que Jesus está no nosso barco. Jesus, ele é o piloto, né? Aquele que conduz. E se nós caminhamos até aqui sozinhos, justamente para aprender a fazer essa jornada, né? E nós continuaremos, sim, em outras estradas, até em outros mundos, mas com todos os laços que nós conquistamos, os nossos laços afetivos, né? E Jesus também passou por essa fieira, ele também esteve aqui encarnado nesse mundo, ele passou e sentiu toda a crueldade, toda a malvadeza, né? E ele disse que venceu na cruz, venceu. E ele é só gratidão. E por que nós que não atravessamos, não chegamos nesse patamar de crucificação, por que nós não podemos ter mais gratidão ainda? Sejamos gratidão. E aí essa é a parte que devemos passar, né? Para entender tudo aquilo que nós precisamos aprender. E aí Jesus diz, eu sou, você é, né? A mão do Criador nos conduz. E Ele é aquele que está à nossa frente. Ele é Jesus. É bonito, né? É bonito e confortante. Eu agradeço a vocês. Deixe o seu like, faça o seu comentário. E beijos, uma semana de luz, de paz, de gratidão. E estaremos juntos na próxima segunda-feira. Beijo, fiquem na paz.